Olá, SMG, curso de administração, sétimo período. Hoje nossa aula é de gestão de serviços e hoje eu vou abordar as ferramentas do marketing de serviços. Lembra que eu falei para vocês que dos 4 P's do produto nos serviços existiam 7 P's? Lembram? Então nós vamos ver todo esse conceito, tá? Para que vocês aprendam mais uma etapa do marketing de serviços. Valeu? Vamos lá? There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. Uma vez reunidos, cafezinho na mão, CNN no ouvido. Vamos para as notícias imparciais, tá? E vamos aprender mais um pouco sobre marketing de serviços, tá? Na nossa disciplina de gestão, olha aí a capa, a nossa disciplina de gestão de serviços para o sexto e sétimo período, hoje nós vamos trabalhar algumas ferramentas do mix de marketing de serviços, tá ok? É a nossa apostila número 2 do nosso curso de administração na disciplina de gestão de serviços. Tá valendo? Vamos começar? Nessa segunda-feira, assim, de friozinho gostoso, o gostoso de Manaus é isso, né? Que faz um friozinho assim e a gente fica super gostoso em casa. Já que a gente não pode sair mesmo por causa da pandemia, né? Um cobertorzinho fica top. Mas nós temos que dar sequência e aí o tio tem que acordar cedo para gravar para vocês, tá? Pra gente ter uma aula de bastante qualidade, uma aula bem bonita, tá beleza? Então eu começo essa aula perguntando para vocês: você sabe o que é marketing de serviços? Sabe? Não? Então olha aqui. Você provavelmente já ouviu alguém dizer que o marketing é a alma do negócio. Mas isso não quer dizer que todo empreendimento deve ser promovido da mesma forma. Cada empresa tem circunstâncias diferentes que precisam ser levadas em conta na hora de montar uma estratégia de marketing bem-sucedida. Por exemplo, o setor de serviços movimenta cada vez mais a economia. E não adianta seguir exatamente as táticas usadas para promover produtos. A gente tem uma diferença muito grande quando se trata de marketing de serviços e o marketing de produtos e marcas. Claro que a gente tem o escopo em outras coisas também. Por exemplo, a gente tem o marketing de pessoas, o marketing pessoal, o marketing de lugares, o marketing de ideias, né, de empreendimentos. E especificamente a gente trabalha o marketing de serviços e o marketing de produtos assim com um pouco mais de ênfase. Por quê? Porque esses dois, a maior fatia do PIB brasileiro, ou do PIB mundial, ela está concentrada nessas duas áreas aí, né? Que é o produto proveniente da indústria, mais o comércio, né? E os serviços, que são esses serviços agregados tanto a produtos quanto a pessoas, né? A qualquer uma dessa área do escopo, os produtos estarão inseridos. Né? Para a gente ter ideia, o PIB brasileiro, mais de 70% está na área de serviços. Né? Todos os agregados em relação à indústria, em relação ao comércio, ele vem acompanhado dos serviços. Né? Então não é só aquele serviço interno de produzir, nem de colocar no mercado fazendo toda a sua logística. Mas a gente leva em consideração também os profissionais da área de serviços, os profissionais autônomos principalmente, né? E aquelas empresas que comercializam serviços. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês contratam um pedreiro, um carpinteiro, um eletricista, um encanador, todos eles vão praticar o quê? Um serviço.
Isso aí estará colocado lá no PIB de serviço, né, no segmento de serviços. Quando você contrata um advogado, um médico, um dentista, um professor, também é na área de serviços, eles são prestadores de serviços. Quando você fica num hotel, quando você pega um avião, quando você vai fazer um turismo, quando você vai num restaurante, aí eu tenho agregado produtos e serviços. Tudo isso aí vai gerar valores na área no segmento de serviços. Por isso que o nosso PIB na área de serviços é muito grande, muito alto. Tá, beleza? Vamos seguindo. Hoje tem a estreia da professora de Atendimento e Marketing, Amanda Lima. Ela vai falar sobre um assunto muito recorrente em concursos bancários. É agora no Fica a Dica. No Fica a Dica de hoje a gente vai falar sobre marketing de serviços. E serviços é muito importante porque é um tema que está presente na nossa vida, bastante presente nos concursos, especialmente nesses concursos de banco que tem caído esse tema. E realmente o serviço está presente na nossa vida como consumidor. A gente vai entender um pouquinho a diferença entre o serviço e o produto. Sempre que a gente vai num banco, num médico, num terapeuta, num massagista, num cabeleireiro, a gente está falando de serviço. E isso é diferente de um produto físico, porque um produto físico ele é tangível, a gente consegue ver, consegue pegar, antes de comprar e de adquirir, a gente já consegue ter contato olhando, pegando aquilo, e isso passa um pouco mais de segurança. No caso dos serviços e dos prestadores de serviço, a gente tem outra realidade. O que acontece é que a gente fica um pouco inseguro, mesmo que a gente conheça a empresa ou conheça o prestador de serviço, porque a gente não consegue pegar nem ver aquele serviço antes de adquiri-lo. Então, o marketing de serviços tem algumas peculiaridades se comparadas ao marketing de produtos tradicionais. Alguns desses desafios estão ligados justamente à transmissão de confiança para o consumidor. Então, pensem bem, se a gente está vendendo um produto físico, o consumidor pode pegar, pode testar, pode enxergar e com isso ter um pouquinho mais de segurança. Como é que fica no serviço? Como é que eu sei que o médico vai me prestar um bom serviço? Como é que eu sei que um massagista é bom, que um cabeleireiro é bom? Eu preciso de alguns elementos que me ajudem a tangibilizar, ou seja, tornar mais factível esse serviço que eu vou receber. Portanto, todos os elementos que cercam esse serviço, desde o aspecto físico, por exemplo, do ambiente, ou também a postura da pessoa que está me atendendo, a forma de atendimento, todos os materiais de divulgação, de propaganda, vão ajudar a compor essa imagem do serviço, que por si só é intangível. Então, uma coisa muito frequente de cair em concursos é perguntando qual é a principal característica dos serviços, ou uma importante característica dos serviços, que é justamente a intangibilidade. E quais são as maneiras de compensar isso, que também é um tema recorrente em concursos, justamente a questão de tentar trazer um pouco da tangibilidade através dos aspectos físicos que é possível se tentar trazer do serviço. Por exemplo, o ambiente físico, o atendimento da pessoa que está prestando esse serviço para a gente, os elementos visuais que compõem o atendimento, trazer materiais de consulta, uma propaganda bem feita, catálogos, folders, todo tipo de material que ajude a trazer informações e pontuar aqueles benefícios que o cliente vai ter e tentar tornar um pouco mais tangível, para passar um pouquinho mais de segurança para o consumidor, para você que vai fazer essa compra e vai receber esse serviço. Então esse é um grande desafio do marketing de serviços, ele exige das empresas e dos prestadores uma atenção especial, diferente do que é os produtos, justamente para passar mais segurança e conseguir encantar assim os clientes. A dica era essa, valeu pessoal! Entre os especialistas é unanimidade. Conhecer a banca examinadora pode ser um diferencial a favor dos concurseiros na hora da prova. Pensando nisso, o concurso em pauta dessa semana vai falar. Então, o que é marketing de serviços? Veja. É muito fácil diferenciar um produto de um serviço, mas e se te pedissem para definir os dois conceitos? Mesmo sabendo distinguir claramente os dois, é mais complicado explicar o que é um serviço do que dar a definição de produto, não é? Esse desafio também se aplica na hora de fazer marketing. O marketing de serviços é basicamente um conjunto de táticas que ajudam a explicar o valor do serviço.
e convencer o cliente a escolher uma empresa específica. Desculpa. Então, dessa forma, a gente consegue ver, a gente consegue enxergar claramente as diferenças, principalmente, meus amigos, quando a gente vai colocar em prática qualquer tipo de tática, qualquer tipo de estratégia de mercado. Quando a gente define produto, a gente está definindo um bem tangível. Quando nós estamos definindo o serviço, aí a gente está trabalhando com o intangível. Então essas diferenças, elas não são sutis, elas são gritantes. Você não consegue trabalhar com a mesma estratégia para um produto que é por exemplo, um produto físico, em que ele é tangível, que você consegue medir, pegar, pesar, ele pode ter olfato, pode ter sabor, de um serviço que é totalmente intangível ou parcialmente intangível, se estiver na construção de alguma coisa. E durante todo esse período, você só consegue verificar a evolução. Não é igual ao serviço que o produto que você já pega ele pronto e já consegue ter uma ideia do que você quer. O serviço não. Né? Existe a participação. No momento que ele vai sendo construído, você vai percebendo a sua criação, né? A sua diferenciação nessa produção. Então existe uma diferença grande aí. Tá? Então vamos lá, seguindo. Afinal, o mesmo serviço pode ter diferentes utilidades, dependendo do objetivo do cliente. Além disso, os critérios de contratação também mudam. A concorrência é forte. Outros prestadores de serviço, produtos que prometem fazer mais pelos clientes, e até a inércia de quando o cliente desiste de contratar um serviço porque isso vai dar trabalho. É interessante porque a gente vive dizendo, né? Nossa, mas tem tanto concorrente aí, tem tanto prestador de serviço, tem tanta gente fazendo serviço por aí, e quando você necessita de um prestador você não encontra. Quebra uma torneira na tua casa e vai atrás de um encanador para você ver que trabalho que dá. Né? Seria interessante, e eu já até dei essa dica para alguns alunos, um amigo meu, foi professor comigo lá no Mato Grosso, inclusive vou até mandar um abraço aqui para o Renato, né? Renato Schmidt, hoje ele é médico lá em Campo Mourão. Ele criou um site de autosserviços lá na cidade que a gente estava no Mato Grosso, que era fantástico. Cadastrava as empresas ou os prestadores de serviços, né, os autônomos, e a pessoa, quando precisava de qualquer profissional desse aí, marido de aluguel, encanador, eletricista, qualquer um desse aqui, entrava no site dele, fazia a busca, aí lá tinha uma lista de profissionais e o contato. Aí ele entrava em contato com esse profissional, né, e o profissional ia fazer o serviço que estava sendo recomendado. E aí depois o Renato voltou para cá, né, se formou em medicina, depois de tudo isso aí, e hoje é um grande profissional lá na cidade de Campo Mourão. Mas essa ideia do Renato é fantástica, gente. Quantos sites desses nós temos aqui de autosserviço aqui na nossa cidade? Aqui em Maringá. Não é? E quando a gente precisa de um profissional, que correria que é, cara? Às vezes a gente perde até um dia para isso. Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês, eu quero mostrar para vocês agora uma diferenciação no composto de marketing entre os produtos e os serviços. O composto de marketing, também conhecido por Mix Marketing ou 4Ps, qualquer um dos termos os termos estão corretos, é o nome utilizado para aquelas ferramentas que o marketing utiliza, o marketing clássico, o marketing de produtos. E no marketing de serviço nós também temos o seu composto, o seu mix de marketing. Claro que ele foi agregado mais 3 ferramentas ali para poder dar uma diferenciação do físico, do intangível, para fazer essa diferenciação.
Mas eu sigo a linha do Kotler ainda. Espremeu tudo, vira 4. Tá? Mas o próprio Philip Kotler, na sua obra Marketing 4.0, ele já explica essa diferenciação e explica também por que foi colocado essas outras 3 ferramentas para poder diferenciar o marketing de serviços. Tá? Eu vou mostrar cada uma aqui e vocês vão ver que interessante que é. Veja. O que são os 7 P's do marketing de serviços? Uma explicação superficial não é suficiente para quem deseja realmente colocar essa estratégia em prática e conseguir resultados a partir dela. Por isso é importante entender bem os princípios nos quais o marketing de serviços se baseia e qual é o papel de cada um na missão de convencer as pessoas a se tornarem clientes. Pode ser que você já tenha ouvido falar nos 4 P's do marketing, mas quando se trata de vender serviços, esse número praticamente dobra. São 7. Veja quais são os 7 P's do marketing de serviços e como observar cada um deles ao montar o seu planejamento estratégico. Eu vou mostrar para vocês uma imagem em que está distribuído os 7 P's, tá? E aí vocês vão ter base, eu vou explicar cada uma delas sutilmente para vocês. Dá uma olhadinha aí. Primeiro, produto. O que tem no produto? Olha, lembra da explicação que eu fiz dos 4 P's lá no início do nosso curso de marketing. O produto tem o quê? Variedade, qualidade, marca, embalagem, serviços, garantias, etc. O preço são todas as políticas de preços, tá? Tudo que envolve finanças e economia. Tá? Praça é toda a distribuição, é todo o canal de distribuição que nós temos no mercado. E a promoção é a comunicação propriamente dita. Tudo aquilo que é feito para promover o produto ou a marca está dentro da ferramenta promoção. Agora entra os 3 agregados dos P's, que Kotler coloca na sua obra. São elas: pessoas, prova física e processo. Vou falar de cada uma delas. Processo por quê? Porque o processo ele demonstra como o sistema de fabricação ou industrialização ou como fazer o serviço, como ele funciona. Tá? Então é fabricação, montagem, entrega e produção. Tá? Então é o processo. Processo é o quê? É um sistema, início, meio e fim. É entrada, processamento e saída. E dentro desse processo de fabricação, eu posso colocar as partes como são feitas. Se tem entrada, processamento e saída, eu tenho fase 1, 2, 3 e assim por diante. É como se eu estivesse construindo uma casa e na construção dessa casa eu fizesse piso, parede, telhado, acabamento. Todas por partes. A outra ferramenta é o P de pessoas. Colaboradores, funcionários, fornecedores, stakeholders e a cultura organizacional. Dentro dessa bola de pessoas aí, a gente pode chamar o marketing pessoal como o maior destaque, né, para esse P, porque ali está trabalhando as pessoas. E trabalhando as pessoas, eu trabalho as características daquele que está prestando o serviço, as características daquele que está construindo aquilo que foi contratado. Tá? Então, é a resolução de problemas por meio de um profissional. Sempre que a gente contrata alguém para resolver um certo problema. E a última ali é a prova física. Você pode estar dizendo assim, a prova física começa com... Só que na verdade o que Kotler construiu lá, o que ele desenvolveu, o que ele mostrou pra gente, é physical evidence. Física com pH. Então por isso que é um P também. Então são as provas físicas, né? Facilidades, infraestrutura, retornos, muita coisa que a gente usa como ferramentas, como insumos, resultados de desenvolvimento que aparecem as provas físicas de fato. Olha aqui, beleza? Vamos explicar cada uma delas para vocês agora, tá ok? A primeira ferramenta que nós vamos abordar dos 7 P's dos serviços. Produto.
Tudo bem, estamos falando de serviços. É o primeiro item, é produto? Parece estranho, mas é verdade. E que todo esse serviço contém um produto, ou seja, um resultado que vai gerar valor para o cliente. É fundamental que você tenha bem em mente qual é o produto que o seu negócio vende. Por exemplo, pense em uma empresa que faz manutenção de qualquer tipo. Ela vende a perspectiva de o cliente ter um equipamento novo por um preço mais baixo. Saber o produto é crucial para não fugir demais do que os clientes desejam e ficar para trás no mercado. Veja, chamo a atenção de vocês para uma coisa. Essa abordagem que aparece o produto em primeiro aqui é só a sequência do material, tá? O que eu digo para vocês, isso aqui não existe uma ordem cronológica, uma ordem de tamanho, não existe uma ordem de dizer o produto é o primeiro, evidências físicas é o último. Não é assim que funciona. Mas por uma convenção se coloca produto, preço, promoção e praça. É uma convenção, isso aqui não é uma lei, não é obrigado. Tá? Mas já que a gente vai tratar dessa sequência, a gente começa com um produto e aí ele começa, parece estranho, né? Você vai falar do marketing de serviço, começa por produto. Vai falar de intangível, começa pelo tangível. É verdade, é assim, porque a sua marca é seu produto. A sua imagem é seu produto ou profissional. Então, esse produto no marketing é contado como esse carro-chefe, aquilo que você vai apresentar. Filé? Segundo, sem contar a ordem. Preço. O que é o preço? Acertar o preço é um desafio. E no caso de serviços, mais ainda, pois alguns fatores subjetivos entram em cena. E dependendo do ramo de atividades, tarefas similares podem ter valores completamente diferentes. Estabelecer um padrão com base nos valores praticados no mercado, o tempo gasto com a atividade, a qualificação necessária do serviço e outros elementos relevantes pode ser de ajuda. Isso o ajudará a ser justo com os clientes sem perder a lucratividade, o que é o objetivo final do negócio. Amiguinhos, formular, criar o preço de venda não é uma tarefa tão fácil. Tá? Ele é um pouquinho difícil, sim. Porque você vai ter que fazer um monte de cálculo para chegar àquele valor. E esse valor que eu digo é um valor monetário. Tá? Valor econômico. Veja, eu tenho colocado como custos, eu vejo tudo que está lá atrás, tudo lá no trade marketing. Se eu estivesse falando do produto, eu precisaria colocar matéria-prima, insumos, ferramentas, pessoal, tá? Toda a logística envolvida nisso aí. Depois a quantidade produzida. Aí eu vou fazer a comparação de custos fixos, custos variáveis, gastos. Aí eu vou chegar a um cálculo chamado ponto de equilíbrio. Dentro do ponto de equilíbrio, eu preciso também embutir o valor do RSI, que é o retorno sobre investimento. Alguns produtos levam anos e milhares ou milhões de reais para o seu desenvolvimento. E isso depois precisa ser extraído de todo o investimento que foi feito, que é o retorno sobre o investimento. Aí eu vou chegar a um preço de venda. Quando eu chego a esse preço de venda, se eu fosse colocar todos esses cálculos que eu fiz aqui, que eu citei aqui, eu teria que vender o produto 1000% acima do preço de custo. Né? Com exagero todo, tá? Mas eu não posso fazer isso, porque minha concorrência vende menos. Vende num preço menor. Não sei como eles conseguem chegar a um cálculo em que eles conseguem colocar no mercado um preço muito menor. Eu vou dar um exemplo. Alguns países foram grandes emergentes há pouco tempo, eles copiavam muitos produtos. Por exemplo, o iPhone da Apple é um produto que tem décadas de desenvolvimento. Foram investidos milhões de dólares no iPhone. Aí vem um determinado país, desmonta o iPhone, copia todas as peças, faz um ting-ling muito parecido, sem a mesma qualidade, é claro,
e coloca no mercado a R$ 500, R$ 800 talvez, enquanto o iPhone está custando 3, 4 mil. Então, esse cara consegue vender porque ele não teve milhões de dólares de investimento lá atrás. A Apple teve. Então, isso pode acontecer com vocês também. Agora, formular preço nos serviços é você colocar preço no trabalho dos outros. Isso é muito complicado. Por isso que alguns pedreiros, vou citar o pedreiro, ele é caro, você quer contratá-lo, ele não tem agenda, você tem que esperar 3, 4 meses. E ele está sempre carregado de pedidos. Enquanto tem uns que faz um preço de banana, está solto no mercado esperando alguém chamar, mas é porcão, não faz um bom serviço. Tá? O trabalho que é desenvolvido nesse serviço não é bom. Então tudo isso aqui pesa nessa balança. Tudo isso aqui pesa nessa balança. Eu sou professor há bastante tempo, gosto muito de palestras, gosto muito dessa área. E vejo alguns palestrantes cobrando 50 mil, 80 mil reais para fazer uma palestra. E a gente fica olhando e diz assim, nossa, mas tão caro, né? Como esses caras ganham dinheiro? Isso é 1%, igual jogador de futebol, tá, gente? 1% deles ganham isso aí. Mas só que o cara tem uma bagagem, tem uma história por trás de tudo isso aí, tem livros, tem histórico de escola, histórico de conferências, de consultorias, e aí ele é caro. Um jogador de futebol bom é caro. Né? Agora, se você está iniciando, você não é tão caro. Se você não está num patamar tão alto assim, você não vai ser tão caro. Se o teu carro-chefe não é esse, você vai cobrar aquilo que é conveniente. É assim que funciona. Beleza? Mais um. A praça. Marcos Cobra adora falar ponto de distribuição. Porque a praça foi um termo utilizado pelos americanos. Né? E aqui no Brasil, como a gente fala muito de distribuição, a gente fala de logística, de colocação no mercado, é utilizado então o termo ponto de distribuição, que é utilizado principalmente por Marcos Cobra. Vamos lá, olha lá. A praça se refere ao local usado para realizar o trabalho. Será em um local próprio ou na casa dos clientes? Pode ser feito à distância ou precisa ser pessoalmente. Além disso, envolve a logística necessária, por exemplo, para determinar prazos, distâncias de locomoção e disponibilidade de agenda. Todos esses aspectos farão diferença tanto na capacidade da empresa de executar a sua função, com a qualidade quanto à escolha dos clientes. Olha aqui, meus amigos. Desenvolver um serviço pode ser em loco, pode ser na casa da pessoa, ou você pode desenvolver isso aí, como eu estou fazendo aqui, ó, eu estou fazendo dentro do meu estúdio, dentro da minha casa, essas aulas, que serão postadas em um portal, e lá vocês vão acompanhar essas aulas, tá, para poder desenvolver suas atividades. O pedreiro, quando ele vai fazer o muro, ele tem que ir lá na sua casa fazer o muro lá. Ele não consegue fazer o muro e levar. Certo? Uma outra coisa, ele precisa de ferramentas, ele precisa de insumos, ele precisa de um punhado de coisas. Então o que ele precisa fazer? Ele tem que deslocar essas ferramentas até lá, uma bitoneira, picareta, pá, né? Tudo que vai ser utilizado para a construção desse muro. Então ele vai precisar também ter uma logística, né? Ele vai ter que carregar esse produto, vai ter que armazenar esse produto lá. Normalmente eles fazem uma casinha com um cadeadinho lá, termina o seu dia de trabalho, guarda as ferramentas lá para que ninguém possa roubá-las. Então tem toda uma logística para isso. Então o serviço também tem praça. Ok? Seguindo, a promoção. Da mesma forma que nós trabalhamos a comunicação nos produtos, trabalhamos nos serviços. Inclusive, o formato dessa comunicação é diferente, porque o que nós comunicamos no produto é um produto físico pronto, que a gente já está colocando no mercado, e aí faz suas propagandas, suas publicidades e tudo mais.
No serviço nós temos uma comunicação diferente. O pré-contrato, que você vai comunicar tudo o que vai ser feito, como é feito, o que precisa para que seja realizado tudo isso aí. O durante, que é a coparticipação, e o depois, né, na finalização do trabalho. Tá ok? Veja. A promoção diz respeito a tudo que se faz em termos de comunicação com o público para divulgar os serviços oferecidos. Isso envolve desde a mensagem utilizada em anúncios até a linguagem adotada para se comunicar com os seguidores nas redes sociais. Na promoção de um serviço, é fundamental ser inovador, dinâmico e humano para conquistar a confiança das pessoas e gerar uma percepção de valor maior no serviço do que está sendo oferecido. Se ninguém souber quem é você, jamais te contratarão. Premissa básica. Já ouviram a seguinte frase? A propaganda é a alma do negócio? Verdadeira. Verdadeira. Por quê? O boca a boca na área de serviços, principalmente para o autônomo, ela é formidável e ela funciona muito bem. E ela é de graça, porque ela é publicidade. Ela é publicidade. Um fala para o outro de forma gratuita. Então, quando o serviço é bem feito na tua casa e alguém pergunta, você conhece um pedreiro? Conheço, o cara é bom, hein? Pode contratar que esse cara é legal. Quando alguém diz assim, olha, eu preciso de um consultor na minha empresa, que eu preciso dar um jeito em determinada coisa lá, eu preciso dar um jeito no meu marketing. Você conhece algum profissional? Conheço, o cara fez um trabalho aqui na minha empresa, show! Apesar de cada situação é uma situação, né? Não dá para igualar todos e dizer, a mesma consultoria que eu coloquei nessa empresa, eu coloquei na outra, mesmo que seja no mesmo ramo, né? Mas ela vai ser diferente. Não existe igualdade, existe alguma similaridade talvez, mas nenhuma não vai ser igual a outra. Tá ok? Então a comunicação, a promoção, ela é importantíssima. Porque é nela que a gente vai comunicar, é através dela, é por meio dela, que as pessoas vão saber quem nós somos, que profissional que nós somos. Né? Durante todo o ano eu tenho convites ainda das instituições que eu dou assistência no Mato Grosso, e volta e meia eu tenho recebido convite, às vezes eu não posso ir, às vezes eu vou, para poder dar essa assistência, porque o trabalho que a gente vem desenvolvendo lá ao longo de 10 anos, mais até de 10 anos, foi um trabalho muito bem feito que surtiu resultado. Então a gente continua atendendo a esses clientes por caprichar na qualidade desses serviços. Beleza? Vamos dar sequência. Bom, depois de falado dos 4 P's, do composto mercadológico, vamos entrar nos 3 que foram agregados às ferramentas ao mix de marketing para o mix de marketing de serviços. Começo falando dos processos. Veja, para ser contratado de novo pelo cliente, não basta finalizar o serviço. É necessário atender às expectativas ou superá-las, sempre que possível. Desenvolver processos de trabalho eficientes é uma das formas de garantir que isso sempre aconteça. Quando o processo é bem estabelecido internamente, torna-se mais fácil mostrar para os clientes como o serviço vai ser realizado. Quando confrontados com várias opções, os clientes normalmente vão escolher a que parecer mais segura. E os processos serão uma arma valiosa de marketing nesse sentido. Quer chamar a atenção fácil? Quer relacionar esse termo aí com o que ele faz de fato? Pensa o seguinte: qual é o processo de fabricação desse serviço? Veja, como nós fazemos? Que processo nós utilizaremos para fazer isso aí? Quais são as partes desse sistema? Então isso é colocado em processo. Então é evidenciado isso aqui porque
quando se fabrica um serviço, eu estou falando entre aspas, tá? Quando se fabrica um serviço, o processo de fabricação dele é diferente de um processo de uma fábrica que está fazendo um produto físico. Por quê? Porque eles têm suas diferenças aí entre o físico e entre o não físico. Tá ok? Seguindo para o sexto. Eu coloquei esse gráfico aqui para que vocês possam seguir, que vocês possam dar uma olhada, que é o processo de marketing. Enquanto a gente está falando da parte 5 do processo, aqui mostra nesse gráfico, nesse quadro, como que ele funciona. Olha, cliente, produto e concorrência, desenvolvimento do produto, a política de preços, embalagem se houver, a distribuição, a comunicação, a política de comunicação, as vendas e a assistência ao cliente. E aí eu digo para vocês, esse é o processo básico do marketing. Inclusive, isso aqui pode ser aplicado tanto em produto quanto em serviços, como as suas diferenciações, é claro. Okay? Então vamos lá para o sexto, que são pessoas. Veja. Quando você vai escolher para ficar ao seu lado, ou quem você vai escolher para ficar do seu lado, ou mais ainda, para te representar na prestação de serviços, a qualificação do pessoal que trabalha com você é de imenso valor, pois se não forem bem treinados e tratados, os profissionais vão falhar em satisfazer os clientes e manter o padrão de qualidade. Uma equipe competente gera mais negócios, desperdiça menos recursos e consegue até motivar os clientes a recomendarem o serviço a outros, o famoso boca a boca. Olha, as pessoas que estão envolvidas no seu serviço, elas são tão importantes quanto você. Não adianta você ser um expert, um excelente profissional, um cara de traquejo, um cara que atende a todos de maneira espetacular, se a sua equipe não funciona assim. Se eles não têm o mesmo tato. Né? Então você vai ter problema. Então veja, meus amigos, a equipe é importantíssimo e faz parte do marketing. Aquelas pessoas que trabalham contigo, elas fazem parte do processo. Então eu preciso fazer o quê? Treiná-las. Aí volta aquela história. Ah, mas eu não vou treinar porque depois vem o concorrente, leva o meu funcionário, aí eu perco todo esse tempo, todo esse investimento. Não, você não vai perder nada. Você vai ganhar. Funcionário mal treinado, ele dá prejuízo. Então se você não tem capacidade de segurar o seu funcionário, se outra empresa veio e conseguiu bancar, vai com Deus. Dá tchau para ele e treina outro. É melhor você ter gente treinada fazendo bons serviços do que você ter profissional fraco, ruim ou inoperante, né? Não sabe operar. E aí você vai ter problemas, né? Então não dá para arriscar. O negócio é muito grande, Ok? Seguindo. 7. O chamado Physical Evidences. Ou provas físicas ou palpabilidade neste caso. Veja. A palpabilidade se refere às evidências físicas do serviço que deve ser divulgado. Por se tratar de algo intangível, é preciso dar pequenas pistas visuais que ajudem o cliente a visualizar o valor da oferta. Isso inclui uma série de fatores, desde o modo de os prestadores de serviços se vestirem ao website, às redes sociais e ao cartão de visita. Quanto mais palpável o serviço se torna para os clientes, maiores as chances de o contratarem. Amiguinho, esse exemplo é claro. Um simples cartão de visita mostra a sua organização e mostra como você é uma pessoa disposta ao mercado, uma pessoa evidente ao mercado. Né? Claro, se você trabalha como construtor, você não vai ficar vestindo terno. Não é esse o caso. Tá? Mas se você atende clientes, né, você também não pode ir de bermuda. Bonezinho na cabeça,
Faz igual eu, ó, fica carequinha aqui, mas não esconde não. Quando voltar essa pandemia louca aí, eu vou deixar o cabelo crescer de novo, tá? É só pra não ter que ficar cortando aqui, mas ficou até bacana. Brincadeiras à parte. Então, ó, o modo de se vestir, a própria rede social, não adianta também rede social totalmente suja, poluída, porque as pessoas elas percebem muito isso. Nós estamos tendo uma situação no país que está sendo muito complicada agora. Então a gente está tendo uma briga, por exemplo, política. Pô, que saudade daquela época, a gente brigava só pelos nossos times, né? Tirava sarro no time do outro, quando ganhava, né, sobressaía, quando perdia se escondia. Mas hoje o negócio ficou muito mais sério. Em razão dessa política maluca que nós estamos vivendo no país, inclusive no mundo, né? Então a política conseguiu separar as pessoas. Então, muitas vezes a gente recebe pedidos de amizade e você vai verificar quem é essa pessoa que está querendo entrar no meu ciclo de amizade, né? Será que ela pensa como eu? Será que ela tem os mesmos valores? E aí nessa hora você dá uma olhada na timeline e a pessoa é totalmente fascista. Né? Umas loucuras, pregando ódio, maltratando pessoas, com preconceitos malucos. E aí você faz o quê? Fala, não, aqui não. No meu ciclo de amizade, não. Agora, se você tem o mesmo perfil e você pensa a mesma coisa, é uma pessoa bem-vinda. Vamos detonar mesmo aí, ó. A gurizada aí, vamos meter preconceito pra cima aí, vamos fazer a política do jeito que a gente quer. Por quê? Porque a pessoa se assemelha com você. Agora, é muito perigoso, porque existem transições. Tá? Como diria uma ex-presidenta, ela dizia o seguinte: o mundo não dá volta, ele capota. E é verdade. Um dia a gente está de um jeito, outro dia do outro. Uma vez teu time está lá em evidência, ganhando tudo, feito o Flamengo, outra hora ele está embaixo. Meu time é sempre assim, está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. É sazonal, parece. Então, muito cuidado, a rede social também ele pode te pregar peças. Eu sugiro e aconselho a todos que se você tem uma página profissional, mantenha ela mais limpa possível de política, religião e futebol. Não faça escolhas polêmicas. Escolhas que são polêmicas. Você se posicionar na sua rede particular, na sua página pessoal, é uma coisa. Você expor a sua empresa publicamente é outra. Eu conheço muitas empresas que estão em recuperação, que estão numa fase terrível, e não é por causa da pandemia, não. É porque optaram por um tipo de política, apoiaram determinado candidato e hoje estão sofrendo as consequências. Redes grandes de lojas aí estão quebrando, viu? Então cuidado, não meta a tua cara numa polêmica dessa aí que é fria. Ah, mas eu gosto do cara mesmo, eu vou defendê-lo. Não faça isso na sua mídia social, tá? Na sua particular. Não faça isso na empresa, não. Por quê? Um do lado não compra do outro, e do outro não compra do um. É assim que funciona, tá? Então fuja dessa polêmica aí. Provas físicas é tudo aquilo que você pode oferecer, principalmente de imagem, principalmente daquilo que você diz. Quando se chega numa consultoria e você tem os seus equipamentos, seu smartphone, seu notebook, né, a sua coleção de materiais que vai te auxiliar nas pesquisas que você vai desenvolver na consultoria, é espetacular. Isso aí causa impacto. Agora, o duro é quando você chega lá e o cara não sabe o que vai fazer, não sabe por onde começar. Você começa a olhar para o profissional e vai dizer assim, não sei não, hein? Esse cara não vai dar muito certo, não. Então, cuidado, tá bom? Beleza? Então, meus amiguinhos, assim encerramos a aula de hoje. Dei uma breve do que são as ferramentas do marketing de serviços,
Falei dos 7 P's. Tá? E por último, Physical Evidence, pessoas e processos, junto com produto, preço, promoção e praça. Certo? Aí a gente junta tudo isso aqui e está feito o mix de marketing de serviços. Chama atenção mais uma vez. Gosto muito de seguir a ideia de Kotler, apesar que você não é obrigado a fazer isso. Você pode seguir qualquer linha de pesquisa ou de raciocínio que você tenha. Tá? Mas no meu caso, que eu já estudo Kotler desde a época que eu me graduei, então eu me identifiquei muito, sigo ele é considerado o papa do marketing, e ele sempre fala, espreme tudo que vira 4. Já vi 8 P's, 12, 18, 32 P's, 64 P's, essas são teses que autores vão desenvolvendo e vão colocando lá para dizer, olha, esse aqui é meu, ó, esse 32 é meu. Né? E o Kotler diz, não, espreme tudo, põe num balaio que vira 4 de novo. Porque os 4 P's, eles são básicos. E tudo que você fizer em volta de mais P's, você consegue encaixar em um dos 4. Não tem como fugir. É o número de 0 a 9. Você tem todos os números que existem só com esses 10 números. Tá ok? Então é assim que funciona a coisa. Tá? Bom, nesse segundo bimestre, eu vou trabalhar com vocês alguns aspectos um pouco diferenciados da gestão de serviços que nós trabalhamos na apostila 1. Lá nós trabalhamos a questão de gestão mesmo, de administração dos serviços. E agora, nesse segundo bimestre, nós vamos dar uma moralzinha maior para o marketing de serviços. Tá? Eu quero trabalhar algumas diferenças, alguns conceitos principalmente, e quero trazer bastante coisa relacionada a novidades, a contemporaneidade, para que vocês estejam bem atentos ao que o mercado está oferecendo. Olha, tenho pensado em algumas coisas e vejo que nós estamos passando por um período de quarentena, né, e é um período muito, muito pesado para todos. Muita gente precisando de trabalhar porque, né, o alimento já está acabando em casa, os boletos estão chegando e não pode por não trabalhar em algum tipo de serviço, alguma coisa essencial, né? Nós professores nós estamos tendo um apoio muito grande da instituição, né? A gente até agradece à faculdade SMG, ela nos permitiu que trabalhássemos em casa, podendo atendê-los, né? A gente tem recebido o nosso salário em dia, tudo certinho, e isso tem nos dado bastante motivação para criar um bom material, para atender todos vocês, tá? E não deixar que vocês esmoreçam nesse período tão terrível, tá certo? Então eu tive pensando em algumas coisas. Quantas oportunidades nós poderemos descobrir e colocar em prática nessa loucura toda que está acontecendo? Sabe que os bons empreendedores, os bons profissionais, eles sobressaem nas crises. Porque é nas crises que eles vão pensar em soluções. E esse momento, eu sei que alguns de vocês estão trabalhando, vocês precisam trabalhar, eu preciso trabalhar, todos nós precisamos, e outros que não são de serviços essenciais devem estar em casa, ou pelo menos deveriam estar em casa. Esses que estão em casa vão ter mais tempo para estudos, vão ter mais tempo para acompanhar essas aulas. E, consequentemente, mais tempo para pensar. Eu sigo o Domênico De Masi e não vou muito naquele ditado que, né, mente desocupada, a oficina dele, né? Não, mente desocupada, ócio criativo, como diz Domênico De Masi. Tá ok? Então, nesse material eu vou colocar agora na parte final o que vocês vão ter que fazer como atividade, tá? E aí tem um videozinho para vocês assistirem também,
para a gente poder complementar nosso horário. Tá beleza? Vamos às atividades também, ok? Então vamos às atividades da semana. Olha, desenvolva uma discussão sobre os 7 P's do marketing de serviços. Baseado no vídeo aula de hoje, faça uma análise desses elementos e disserte a respeito. Explique cada P, exemplificando sua atuação ou sua aplicação. Crie uma discussão no portal AVA para suas observações. Isto deverá ser enviado até a próxima segunda-feira, dia 18/5/2020. Olha aqui, mais um puxãozinho de orelha. Não vou aceitar relatórios de 5 linhas. No mas, tá? Tem material aqui para escrever 50 laudas, se quiser. Não precisa escrever 50 laudas. Escreva pelo menos umas 30 linhas, tá ótimo. Se você abordar 5 linhas para cada P, para cada ferramenta dessa aqui, tá? 7 vezes 5, 35. Mais essa introdução e o que você encerra dá mais de 40. Se quiser. Tá? É simples assim. Não me faça trabalho lixo, gente. Capricha na profissão que vocês vão ter. Escreva ou desenvolva cientificamente. Né? Fale a respeito, dê sua opinião. Coloque aí suas contrapartidas. Né? Faça um negócio de qualidade, um negócio bem feito, um negócio bonito. Tá? Não adianta você querer ficar matando serviço aqui. E depois que você se formar, você não vai ter mais essa ajuda, esse ensinamento, isso tudo que vocês estão passando. Aproveitem. Teve dúvidas? Pergunta, manda e-mail para mim, pergunta no grupo que eu vou estar lá para responder vocês, tá? Então, não esqueçam de colocar título e nome. Título e nome. Os 7 P's do marketing. Aluno fulano de tal. Põe no e-mail e manda para mim. Isso aqui eu vou identificar você, vou colocar na sua pastinha e isso aqui depois vai ser somado os pontos que vão lá para a média do segundo bimestre de vocês. Se você não fizer isso aí eu não consigo identificar. Como pode ter ficado no primeiro bimestre gente sem nota, né, por não ter identificado nomes e não ter identificado os arquivos. Tá beleza? Conto com vocês. Até a próxima segunda-feira. Beijo no coração. Fala pessoal, Henrique Carvalho aqui com mais um vídeo para você. E no assunto de hoje, marketing de serviços online, quais são os 4 pilares de qualidade para você conseguir desenvolver a melhor estratégia para marketing de serviços online. Vamos lá! A estratégia de marketing de serviços se diferencia daquela usada para produtos. Porém, apesar da diferença de estratégia para esses 2 tipos de oferta, cada vez mais eles se tornam independentes um do outro. Uma empresa que fabrica calçados não se limita somente à produção dos itens e terceiriza todo o restante do processo. Hoje em dia, ela terá um site e possivelmente a sua respectiva loja virtual. Com isso, surge automaticamente a necessidade de prestar serviços básicos como atendimento ao cliente no pré e no pós-venda. E isso não é uma exclusividade de quem vende pela internet ou uma necessidade dos tempos atuais. Produtos e serviços andam juntos há muito tempo. O que foi aumentando foi a relevância do marketing de serviços com o passar dos anos, não só para quem presta serviços, mas para quem vende produtos também. Para ganhar espaço em qualquer mercado, é preciso se diferenciar. Afinal, a oferta de produtos muito parecidos é grande em alguns nichos de mercado. Como apostar na diferenciação por produto está cada vez mais difícil e ainda por cima pode ser facilmente reproduzida, muitas empresas passaram a investir na prestação de serviços para se diferenciar. O marketing de serviços não precisa ser invisível. No caso dos serviços, a importância do boca a boca e o impacto da recomendação são ainda maiores. Quando contrata um serviço, você compra uma ideia, uma expectativa e não algo concreto e visível aos olhos, como um produto. Mas e se, além de sentir e experimentar, seus clientes também pudessem enxergar o valor do seu serviço? Como vender algo que não tem forma, não se pode tocar
e não vem em uma embalagem parece impossível à primeira vista, mas você pode sim materializar seus serviços. Crie categorias de serviços. Quem trabalha exclusivamente com a prestação de serviços geralmente oferece mais de um tipo, cada um deles com preço diferente. Vamos pegar como exemplo um spa. Lá você pode optar por uma massagem simples, terapias com pedras quentes, massagens combinadas com banhos terapêuticos e por aí vai. Porque, ao invés de apenas listar tudo o que é oferecido e seus respectivos valores, por que não criar alguns pacotes que juntem algum desses serviços para, assim, facilitar o processo de decisão dos clientes? No caso do spa, poderia ser um pacote básico, com 15 minutos de massagem clássica, mais 15 minutos de drenagem e um pacote completo, com 2 horas de tratamento, que incluem massagem, relaxamento e o banho terapêutico. Ao criar diferentes categorias de serviços, você torna o processo de compra infinitamente mais fácil e ainda atende clientes com necessidades e poder aquisitivos variados. Um bom exemplo desse tipo de argumento de serviços por categoria é aquele prestado pelos bancos. Quanto mais clara a taxa de serviço, mais conforto o cliente recebe. Cada pacote de serviço dá ao cliente o poder de escolha e o acesso a diferentes serviços, mas agrupados de uma forma mais fácil de identificar. Para criar essa categorização, veja não só o que os seus concorrentes estão fazendo, se é que eles estão fazendo, e principalmente ouça o que o seu cliente tem a dizer. Procure por padrões de compra e tente correlacionar um ticket médio para agrupar seus serviços em categorias que façam sentido para o seu público. Branding para marketing de serviços. Para transformar a oferta de um serviço em algo mais tangível, cada serviço que você oferece precisa ter a sua própria marca. O mais importante é unir a cultura e os valores da empresa e alinhar com a percepção que você quer que o seu cliente tenha do seu serviço. Quando você profissionaliza seu marketing de serviços, você mostra ao cliente que sabe o que está fazendo. Deixa muito mais claro o que ele pode esperar na entrega e ainda aumenta a expectativa, o que é excelente, desde que você entregue, claro, aquilo que você prometeu. Mas veja que, ao fazer tudo isso, criar uma marca e catalogar seus serviços como você faria com seus produtos, você o torna invisível aos olhos do cliente em algo tangível, que será entregue em troca em um determinado valor monetário. Por falar em preço, a determinação do valor que será cobrado é, sem dúvidas, o P mais difícil a ser definido dentro do mix de marketing de serviços. Venda e precificação no marketing de serviços. O preço de um produto é definido muitas vezes com base no custo de produção. No entanto, a prestação de serviços é pautada quase que totalmente em cima de valores subjetivos, como o valor da hora trabalhada. E é aqui que a coisa começa a complicar. A hora de um médico, contador ou advogado pode valer 50 ou 500 reais. Vários fatores influenciam essa formação de preços. O valor médio cobrado no nicho de mercado, o tempo de experiência, agilidade na entrega do serviço, o posicionamento de mercado. Você já desenvolveu uma marca, tornou seu serviço visível aos olhos dos seus clientes, possivelmente usando até depoimentos de clientes satisfeitos, e estabeleceu um preço, considerando todas as variáveis acima. Porém, como saber se na cabeça do seu cliente esse é o preço que você realmente deveria estar cobrando ou se justifica a qualidade do que você oferece? Ainda mais se o seu preço for acima daquele praticado pela concorrência. Você vai precisar trabalhar para justificar essa disparidade. Ninguém discorda que serviços são infinitamente mais difíceis de serem precificados, especialmente porque avaliar a qualidade da entrega de um serviço de forma objetiva é mais complicado, já que se resume muito ao que o cliente sentiu após a entrega. O cliente julga a sua experiência de compra não somente pela qualidade técnica, mas também funcional. Uma cirurgia plástica pode ter sido bem sucedida, mas também é importante o fato do cirurgião ter demonstrado preocupação e inspirado confiança. Transforme o seu serviço em um produto. Assim como acontece no processo de desenvolvimento de produtos, investir tempo e dinheiro para criar algo que ninguém tem interesse em comprar é perda de tempo. Mas assumindo que você possui um certo tipo de conhecimento e um público interessado nele, a melhor forma de transformar isso em um produto seria criando um curso ou até mesmo escrevendo um livro. Além de materializar um serviço de consultoria, por exemplo, você consegue gerar outra fonte de renda, alcançar uma audiência muito maior e assim escalar seu serviço. Tudo isso por um valor muito menor do que o preço regular do seu serviço. É importante fazer essa ancoragem e de forma mais acessível a um número maior de pessoas, sem que você precise esgotar toda a sua energia e também o seu tempo para atender cada pessoa.
Combine diferentes ofertas de serviço através de parcerias. Assim como você consegue agrupar diferentes tipos de serviços, a combinação de 2 ou mais tipos pode resultar em uma nova oferta. Essa estratégia de marketing de serviços é muito válida quando você não consegue diferenciar aquilo que está oferecendo os demais concorrentes, e seus clientes passam a prestar mais atenção ainda no preço do que nos benefícios. O pulo do gato aqui não está somente na combinação dos seus serviços, mas sim em estabelecer parcerias com outros prestadores de serviço que podem complementar o seu trabalho. Pode ser o caso de um designer gráfico que une forças com um consultor de marketing para oferecer uma solução de design mais estratégica. Nesse caso, você precisa perceber em quais situações esse tipo de parceria já está sendo necessária e já oferecer a solução completa muito antes do cliente perceber que precisa. E como lidar com a demanda variável. Serviços não podem ser estocados. Então, o que fazer em tempos de baixa procura? Ou até mesmo em momentos de alta? Na fase de alta procura, investimentos em tecnologia para agilizar processos e a contratação de colaboradores temporários podem ser boas alternativas. Rotinas de eficiência também são muito úteis nesse momento. Uma rotina de eficiência bastante usada é o sistema de reserva de horário, adotado por vários profissionais do setor de serviços em geral, como médicos, dentistas, manicures, etc. Também é possível recorrer a automações que exijam a maior participação do cliente no processo, como, por exemplo, a instalação de caixas eletrônicos nos bancos para diminuir as filas de atendimento dentro das agências. Existe também a possibilidade de oferecer serviços complementares para escalar o seu negócio. Muitos restaurantes permitem que seus clientes esperem por uma mesa enquanto aproveitam os serviços de bar. E para serviços prestados de forma online, o marketing de serviços se aplica? Certamente que sim. E para o resultado dessa estratégia, é preciso ficar de olho nos 4 pilares de qualidade. Então vamos conhecer os 4 pilares de qualidade do marketing de serviços online. Quem presta serviços de forma virtual ou mesmo possui um site ou blog como canal de comunicação com seu público, precisa ficar atento a esses 4 pilares de qualidade do marketing de serviços online. Número 1. Confiabilidade e satisfação. O cliente tem que receber exatamente o que encomendou e no prazo prometido. Número 2. Design do site. O site ou a página de vendas precisa fornecer informações detalhadas de como será feita a prestação de serviço, descrição do processo, além de carregar rapidamente e facilitar o processo de compra. Número 3. Segurança e privacidade. O cliente tem que sentir que a sua privacidade está protegida no site e que ele pode comprar com segurança. E número 4. O atendimento ao cliente. Quando o cliente tiver problema, você deve demonstrar interesse sincero em resolver, bem como em responder todas as dúvidas prontamente. Procure melhorar o que você oferece como serviço, seja de forma virtual ou presencial. E para isso, lembre-se sempre dos 10 mandamentos do marketing de serviços, feito com excelência. Número 1. Ouvir seus clientes e funcionários. 2. Ganhar a confiança da sua audiência. 3. Criar uma marca para o seu serviço. 4. Atender às reclamações dos clientes. 5. Surpreender sempre que possível. 6. Trabalhar em equipe, seja com funcionários, parceiros ou o próprio cliente. 7. Conhecer e documentar todos os processos relacionados à prestação de serviço. 8. Estabelecer padrões rigorosos de qualidade. 9. Nunca parar de investir em melhorias, sejam pessoais ou em seu negócio. E número 10. Sempre buscar, testar, melhorar, para depois fazer um melhor trabalho. Esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Caso você não esteja inscrito ainda nesse canal, por favor, clica no botão aqui abaixo para se inscrever e receber todos os novos vídeos que a gente está publicando aqui 3 vezes por semana, religiosamente para você. E se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. There's a story in your eyes. I can see